Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos à leitura do capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Então, pegue suas canetas, sua régua, seu caderno e bora começar! Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Espírito Santo nos dê discernimento e sabedoria para esta leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora lá então, capítulo 26. Agripa disse a Paulo: tens permissão de fazer a tua defesa. Paulo então fez um gesto com a mão e começou a sua justificação. Julgo-me feliz de poder hoje fazer a minha defesa na tua presença, ó rei Agripa, de tudo quanto me acusam os judeus, porque tu conheces perfeitamente os seus costumes e controvérsias. Peço-te, pois, que me ouças com paciência. Minha vida, eu vou colocar essa aqui, ó, como uma ordem para nossa vida, ó. Peço-te, pois, que me ouças com paciência. Uma ordem pra gente, né? Ouvir as pessoas com paciência. Ouça seu irmão. Quando você tiver brigado, sei lá, com alguém, se alguém brigou com você, alguém vai se justificar. Ouça essa pessoa com paciência, né? Ouça sem julgar. Primeiro escute o que ela tem pra dizer, pra ela se defender. Então, uma ordem, né? Me ouça, né? Com paciência. Minha vida, desde a minha primeira juventude, tem decorrido no meio de minha pátria e em Jerusalém, e é conhecida dos judeus. Sabem eles desde longa data e, se quisessem, poderão testemunhá-lo, que vivi segundo a seita mais rigorosa da nossa religião, isto é, como fariseu. Mas agora sou acusado em juízo por esperar a promessa que foi feita por Deus a nossos pais, e a qual as nossas 12 tribos esperam alcançar, servindo a Deus dia e noite. Por esta esperança, ó rei, é que sou acusado pelos judeus. Que pensais vós? É coisa incrível que Deus ressuscite dos mortos? Também eu acreditei que deveria fazer a maior oposição ao nome de Jesus de Nazaré. Assim, procedi de fato em Jerusalém e tenho encerrado muitos irmãos em cárceres, havendo recebido para isso poder dos sumos sacerdotes. Quando os sentenciavam à morte, eu dava minha plena aprovação. Muitas vezes, perseguindo-os por todas as sinagogas, eu os maltratava para obrigá-los a blasfemar, enfurecendo-me mais e mais contra eles. Eu os perseguia até no estrangeiro. Nesse intuito, fui a Damasco, com poder e comissão dos sumos sacerdotes. Era meio-dia, ó rei, eu estava a caminho quando uma luz do céu mais fulminante que o sol brilhou em torno de mim e dos meus companheiros. Caímos todos nós por terra e ouvi uma voz que me dizia em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão. Então eu disse: quem é, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem persegues. Então, aqui temos um princípio eterno. Eu sou Jesus a quem persegues. Mas levanta-te, põe em pé, pois eu te apareci para te fazer ministro e testemunha das coisas que vistes e de outras para as quais hei de manifestar-me a ti. Ordem. Levanta-te. Sou Jesus, né? Levanta-te, põe de pé. Pois eu te apareci para te fazer ministro e testemunha das coisas. Então, devemos levantar, ouvir o que Deus tem para nós e obedecer, né? Obedecer às suas ordens. Escolhi-te no meio do povo e dos pagãos, aos quais agora te envio, para abrir-lhe os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que, pela fé em mim, recebam perdão dos pecados e herança entre os que foram santificados. Promessa.
Então, vamos aqui, ó. Para abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus. Para que pela fé em mim recebam perdão dos pecados e herança entre os que foram santificados. Aí, ó. Princípio, ordem e promessa. Desde então, ó rei, não fui desobediente à visão celestial. Preguei primeiramente aos de Damasco e depois em Jerusalém e por toda a terra da Judeia e aos pagãos, para que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo dignas obras correspondentes. Por isso, os judeus me prenderam no templo e tentaram matar-me, mas assistido do socorro de Deus, permaneço vivo até o dia de hoje. Dou testemunho a pequenos e a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer. A saber, que Cristo havia de padecer e seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, haveria de anunciar a luz ao povo judeu e aos pagãos, princípio eterno também. 23 aqui, ó. Cristo haveria de padecer, ser o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, haveria de anunciar a luz ao povo judeu e aos pagãos. Versículo 23, princípio eterno. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo exclamou em voz alta: Estás louco, Paulo? O teu muito saber tira-te o juízo. Paulo então respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo, mas digo palavras de verdade e de prudência. Oh, meu Deus! Pois é, gente, isso aqui é até os dias de hoje, quando você começa a falar de Jesus, quando você começa a falar do reino, quando você começa a falar das promessas de Jesus às pessoas, né, os pagãos deste mundo, desses tempos de hoje, chamam a gente de loucos, né? Você tá louco, que não sei o quê. Pois é, naquele tempo já chamava os cristãos de loucos e até os dias de hoje. Pois somos mesmo, devemos anunciar o reino, né? E receber todas essas promessas de Deus pra gente. Pois dessas coisas, tem conhecimento, ó rei, em cuja presença falo com franqueza. Sei que nada disso lhe é oculto, porque nenhuma dessas coisas se fez ali ocultamente. Crês, ó rei, nos profetas? Bem sei que crês. Disse então a Agripa a Paulo: Por pouco não me persuadis a fazer-me cristão. Respondeu Paulo. Peraí, vamos voltar aqui de novo. Disse então a Agripa a Paulo: Por pouco não me persuades a fazer-me cristão. Respondeu Paulo: Prover a Deus que por pouco e por muito, não somente tu, senão também quantos me ouvem, se fizessem hoje tal qual eu sou, menos essas algemas. Então o rei, o governador Berenice e os que estavam sentados com ele se levantaram. Retirando-se, comentaram uns com os outros: Este homem não fez coisa que mereça a morte ou prisão. Agripa ainda disse a Festo: Ele poderia ser solto se não tivesse apelado para César. E palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui tem as mensagens, né, de Paulo. Como que é o título aqui, ó? Discurso de Paulo ao rei. Pois é, gente, discursos que temos princípios, ordens e promessas. O que podemos tirar desse capítulo 26? O que podemos tirar desse capítulo aqui, né? Com essas coisas que Paulo disse ao rei. Deus nos chama à conversão. É isso que Paulo está falando aqui, né? Ele foi ali falar o seu... Se justificar. É aquilo do comecinho do capítulo, né? Ouça com paciência, que tá falando aqui, ouça com paciência, então me ouça. Vou falar, vocês prestem atenção, me ouça com paciência. Estava ali se justificando. Ele fala que Deus nos chama à conversão, né? Eu aceito e a partir daí as coisas começam a pesar. Pois para seguir Jesus devemos negar a nós mesmos. Foi o que o Paulo fez aqui, negou a si e começou a seguir e a imitar Jesus, porque ele era um fariseu, vivia como fariseu, e aí ele fez o quê? Negou a si mesmo, a sua própria identidade, a sua própria natureza, para se tornar seguidor de Cristo. Então, negue-se a si mesmo, pegue tua cruz e me siga. Foi exatamente o que Paulo fez. Pegou a sua cruz e está pagando por essas consequências do cristão, de carregar a sua cruz,
né? O caminho não é fácil, mas na esperança seguimos até o fim. E que ação podemos fazer? Aquela ação, né? De ouvir as pessoas com paciência, me converter todos os dias, tomar a cruz de cada dia e seguir Jesus até o fim. Não temer, confiar no Senhor, não é mesmo? Então vamos lá, bora que temos ordens aqui, ó, nos colocar de pé. Jesus fala com a gente, Deus fala com a gente, então vamos fazer este ministro, né? Fazer esse ministro, testemunho das coisas, né? Mostrar Jesus, falar de Jesus para as pessoas. Então, nesse capítulo temos várias mensagens e várias ações que podemos seguir, né? Deixa aí nos comentários uma mensagem, uma ação pra gente. E até o próximo!